Seção 2. O Manual Inabalável. Capítulo 6. Os 4 princípios básicos. 4 princípios que podem ajudar a orientar todas as decisões de investimento que você tomar. Vamos manter as coisas simples. Realmente simples. Steve Jobs, cofundador da Apple. Qualquer um pode ter sorte e acertar na loteria. Qualquer um pode escolher uma ação vencedora de tempos em tempos. Porém, se você quiser alcançar o sucesso financeiro duradouro, vai ser necessário mais do que apenas um golpe de sorte ocasional. O que descobri ao longo de quase 4 décadas estudando o sucesso é que as pessoas mais bem-sucedidas em todos os setores não são apenas afortunadas. Elas têm um conjunto de crenças diferente. Elas têm uma estratégia diferente. Elas fazem as coisas de modo diferente das outras pessoas. Observe isso em todos os aspectos da vida. Seja mantendo um casamento feliz e apaixonado por mais de meio século, perdendo peso e deixando de engordar novamente por décadas ou construindo um negócio estimado em bilhões de dólares. O segredo é reconhecer esses padrões sistematicamente bem-sucedidos e mimetizá-los, usando-os para orientar as decisões que você toma em sua própria vida. Esses padrões constituem o manual para seu sucesso. Quando embarquei em minha jornada para encontrar soluções que pudessem ajudar financeiramente as pessoas, estudei os melhores dos melhores, entrevistando, por mais de 50 gigantes dos investimentos. Eu estava decidido a decifrar o código, a descobrir as razões de seus impressionantes resultados. Acima de tudo, continuei me fazendo esta pergunta: quais são os padrões que eles têm em comum? Logo de início, percebi que era uma pergunta extremamente difícil de responder. O problema é que todos esses brilhantes investidores têm estilos e abordagens inteiramente distintos para ganhar dinheiro. Paul Tudor Jones, por exemplo, é um negociador que faz grandes apostas com base em sua visão macroeconômica do mundo. Warren Buffett realiza investimentos de longo prazo em empresas públicas e privadas que possuem uma vantagem competitiva durável. Carl Icahn mira as empresas com desempenho aquém do esperado e, em seguida, convence, ou força, a gerência a mudar sua estratégia, de forma a beneficiar os acionistas. Claramente, existem muitos caminhos diferentes até a vitória. Encontrar um denominador comum foi um desafio. No entanto, ao longo dos últimos 7 anos, o que sempre amei fazer, escolher temas complexos que parecem assustadores e organizá-los em alguns princípios fundamentais que pessoas como nós realmente consigam utilizar. E o que foi que eu descobri? Cheguei à conclusão de que existem 4 pontos principais que quase todos os grandes investidores usam para se orientar ao tomar decisões de investimento. Eu os chamo de 4 princípios básicos. Esses 4 padrões, que explicarei neste capítulo, podem influenciar decisivamente sua capacidade de alcançar a liberdade financeira. Você se lembra do que armei anteriormente sobre o fato de a complexidade ser inimiga da boa execução? Ora, quando eu lhe revelar esses 4 princípios, você vai responder assim: como é básico, como é simples. Quer saber de uma coisa? Você está certo, mas não basta conhecer um princípio. Você precisa colocá-lo em prática. A execução é tudo. Não quero complicar de forma desnecessária as coisas, para que você não termine sentado sobre uma montanha de valiosas informações, sem saber o que fazer com elas. Meu objetivo não é fasciná-lo com argumentos elaborados. É sintetizar, simplificar e esclarecer, para que você se sinta capacitado a agir imediatamente. Juntos, esses princípios nos fornecem um inestimável checklist. Sempre que converso com meus consultores financeiros sobre um investimento em potencial, procuro saber se ele atende ou não a maioria desses 4 critérios. Caso contrário, simplesmente perco o interesse. Por que sou tão inexível em relação a isso? Porque não basta dizer são percepções válidas. Vou tentar mantê-las em mente. Os melhores investidores entendem que esses princípios devem funcionar como obsessões. Eles são tão importantes que você precisa internalizá-los, segui-los e torná-los a base de tudo o que você faz como investidor. Em suma, os 4 princípios básicos devem estar no cerne de seu manual de investimento. Princípio básico 1.
Não perca. A primeira pergunta que todos os grandes investidores se fazem constantemente é: como posso evitar a perda de dinheiro? Isso pode parecer contraditório. Não. A maioria de nós se concentra exatamente na pergunta oposta: como posso ganhar dinheiro? Como faço para obter o maior retorno possível e ganhar o prêmio máximo? Mas os melhores investidores estão obcecados em evitar perdas. Por quê? Porque eles compreendem um fato simples, porém profundo: quanto mais dinheiro você perder, mais difícil será retornar ao seu ponto de partida. Não quero que você tenha a sensação de que está voltando às aulas de matemática do ensino médio. Mas vale a pena fazer uma pausa para esclarecer por que perder dinheiro é uma catástrofe tão grande. Digamos que você perca 50% do seu dinheiro em um investimento ruim. Quanto você precisa ganhar para voltar a ter o que tinha? A maioria das pessoas diria 50%. Mas elas estariam erradas. Vamos analisar esse ponto. Se você investiu nos dólares 100 mil e perdeu 50%, com os dólares 50 mil. Se você obtiver um lucro de 50% sobre aqueles os dólares 50 mil, agora tem um total de os dólares 75 mil. Você ainda vai estar com os dólares 25 mil a menos. Na realidade, você precisa de um ganho de 100% apenas para recuperar suas perdas e retornar aos seus os dólares 100 mil originais. O que poderia lhe custar, facilmente, uma década inteira. Isso explica a famosa frase de Warren Buffett sobre suas duas primeiras regras de investimento. Regra número 1. Nunca perca dinheiro. Regra número 2. Nunca se esqueça da regra número 1. Outros lendários investidores também se mostram obcecados em evitar perdas. Meu grande amigo Paul Tudor Jones, por exemplo, me disse: para mim, a defesa é 10 vezes mais importante do que o ataque. Ponto. É preciso estar muito focado nos resultados negativos, em todos os momentos. Em termos práticos, como você consegue, de fato, evitar a perda de dinheiro? Para começar, é importante reconhecer que os mercados financeiros são extremamente imprevisíveis. Os comentaristas da TV podem nos dizer o quanto quiserem que sabem o que vai acontecer, mas não se deixe enganar. Os investidores mais bem-sucedidos reconhecem que nenhum de nós consegue prever consistentemente o que o futuro nos reserva. Com isso em mente, eles sempre se protegem do risco de eventos inesperados, e o risco de que eles mesmos possam estar errados, independentemente de seu nível de inteligência. Considere o caso de Ray Dalio. A Forbes arma que ele gerou nos dólares 45 bilhões de lucros para seus investidores, mais do que qualquer outro gestor de fundos de cobertura na história. Seu patrimônio líquido está estimado em os dólares 15,9 bilhões. Conheci muitas pessoas extraordinárias ao longo dos anos, mas nunca encontrei ninguém mais inteligente do que Ray. Mesmo assim, ele me revelou que toda sua abordagem de investimentos baseia-se na conscientização de que, por vezes, o mercado conseguirá ludibriá-lo, assumindo uma direção totalmente inesperada. Ele aprendeu essa lição logo no início da carreira, graças ao que descreveu como uma das experiências mais dolorosas de sua vida. Em 1971, quando Ray era um jovem investidor aprendendo seu ofício, o presidente Richard Nixon retirou os Estados Unidos do padrão ouro. Em outras palavras, os dólares já não podiam mais ser convertidos diretamente em ouro, o que significava que a moeda do Zela não valia nada além do papel no qual havia sido impressa. Ray e todos os que ele conhecia na comunidade de investimentos se convenceram de que o mercado de ações despencaria em resposta àquele acontecimento histórico. E o que aconteceu? As ações dispararam. É isso mesmo. Elas eram exatamente o oposto do que a lógica e a razão lhe diziam e todos os outros especialistas esperavam. O que percebi é que ninguém sabe e ninguém nunca saberá, diz ele. Então, preciso conceber uma alocação de ativos que, mesmo que eu esteja errado, ainda que bem. Essa, meu amigo, é uma percepção da qual você e eu nunca deveríamos nos esquecer. Temos de conceber uma alocação de ativos que assegure que ainda caremos bem, mesmo quando estivermos errados. A alocação de ativos é simplesmente uma questão de estabelecer a combinação correta de diferentes tipos de investimentos,
diversificando entre eles de tal forma que você reduza seus riscos e maximize suas recompensas. Não procurando saltar obstáculos de 2 metros de altura. Procure obstáculos de 30 centímetros, sobre os quais eu possa pisar. Warren Buffett. Vamos discutir os prós e os contras da alocação de ativos com muito mais profundidade no próximo capítulo. Por enquanto, é importante lembrar uma coisa. Sempre devemos esperar o inesperado. Isso significa que devemos nos esconder apavorados, já que tudo é tão incerto. De forma alguma. Significa, simplesmente, que deveríamos investir de um modo que nos proteja das surpresas desagradáveis. Como você e eu sabemos, muitos investidores se prejudicam com as bolhas do mercado porque começam a agir como se o futuro fosse eternamente ensolarado. Como resultado, eles se arriscam. Os vitoriosos de longa data, como Bogle, Buffett e Dalio, sabem que o futuro vai estar cheio de surpresas, tanto agradáveis quanto desagradáveis. Por isso, eles nunca se esquecem do risco das perdas, e se protegem investindo em diferentes tipos de ativos, alguns dos quais vão subir enquanto outros vão cair. Não sou economista nem preditor do mercado, mas me impressiona que assim fazem evitar a perda seja particularmente relevante hoje em dia, considerando que nenhum de nós é capaz de prever o efeito das políticas econômicas radicais que estamos presenciando ao redor do mundo. Estamos entrando em território inexplorado, como Howard Marks me disse no M de 2016, em meio a um mundo de incertezas, com ativos a preços elevados e baixos retornos potenciais. Acho que isso deveria nos fazer refletir. Em sua empresa de investimentos que gerencia os $100 bilhões em ativos, a Oaktree Capital Management, o mantra dos últimos anos foi proceder com cautela. Ele explica: continuamos investindo plenamente. Estamos felizes com nossos investimentos, mas tudo o que estamos comprando no momento tem um grau de cautela excepcionalmente alto. Como eu aplico o princípio não perca em minha própria vida. Sou tão obcecado com a ideia de não perder que venho dizendo a todos os meus consultores: nem me apresentem uma ideia de investimento, a menos que vocês me digam, antes, como vamos conseguir nos proteger das desvantagens ou minimizá-las. Princípio básico 2. Riscos, recompensas assimétricos. De acordo com a visão convencional, é preciso enfrentar grandes riscos para alcançar grandes retornos. Mas os melhores investidores não se deixam levar por esse mito do alto risco, alto retorno. Ao contrário, eles buscam oportunidades de investimento que ofereçam o que eles chamam de riscos, recompensas assimétricos. Uma maneira elegante de dizer que as recompensas superam amplamente os riscos. Em outras palavras, esses investidores vitoriosos sempre procuram arriscar o mínimo possível para ganhar o máximo possível. Para o investidor, isso equivale ao nirvana. Constatei isso de perto com Paul Tudor Jones, que usa uma regra de 5-1 para orientar suas decisões de investimento. Arrisco $1 na expectativa de ganhar 5, me explicou ele, nos primeiros dias de nosso treinamento. A regra de 5-1 permite que você tenha uma taxa de sucesso de 20%. Na verdade, posso ser um completo imbecil. Posso estar errado 80% do tempo e, ainda assim, não vou perder. Como isso é possível? Se Paul usar 5 investimentos, cada um de os $1 milhão, e 4 deles fracassarem consecutivamente, ele terá perdido um total de os $4 milhões. Mas, se o quinto investimento for bem sucedido e ganhar os $5 milhões, ele terá recuperado seu investimento de os $5 milhões. Na realidade, a taxa de sucesso de Paul é muito melhor do que isso. Imagine que apenas 2 de seus 5 investimentos evoluam conforme o esperado e quintupliquem. Isso significa que aqueles os $5 milhões originais acabaram aumentando para os $10 milhões. Em outras palavras, ele duplicou seu dinheiro, apesar de estar errado, nesse caso, 60% do tempo. Ao aplicar sua regra de 5-1, ele se prepara para ganhar o jogo, ainda que com alguns erros inevitáveis. Mas vamos deixar uma coisa clara: 5-1 é o investimento ideal de Paul. Obviamente,
Ele não consegue atingir essa proporção todas as vezes. Em alguns casos, a proporção de 3 para 1 é sua meta. O ponto principal é que ele sempre está procurando riscos limitados e grandes recompensas. Outro amigo obcecado por riscos, recompensas assimétricos é Sir Richard Branson, fundador do Virgin Group. Richard, que supervisiona cerca de 400 empresas, não é apenas um empreendedor inspirado. Ele também é um aventureiro, com uma perigosa paixão por colocar em risco a própria vida. Desde viagens em balões de ar quente ao redor do globo à tentativa de bater o recorde mundial de velocidade ao cruzar o Canal da Mancha em um veículo anfíbio. Portanto, ele é o exemplo mais bem acabado de alguém que aceita correr riscos, certo? Sim e não. É verdade que ele assume riscos bizarros na vida. Porém, quando se trata de suas danças, ele é um mestre em minimizar os riscos. Vou dar um exemplo clássico. Quando lançou a Virgin Atlantic Airways, em 1984, Richard começou com apenas 5 aviões. Ele estava desenhando um inveterado Goliath, a British Airways, em um negócio incrivelmente difícil. Certa vez, ele brincou: se você quiser ser um milionário, comece com $1 bilhão e lance uma nova companhia aérea. Mas Richard passou mais de um ano negociando um inacreditável acordo que lhe permitiria devolver aqueles aviões caso o negócio não desse certo. Isso lhe assegurou uma desvantagem mínima e uma vantagem ilimitada. Superficialmente, parece que os empreendedores têm uma tolerância alta ao risco, diz ele. Mas uma das frases mais importantes da minha vida é proteger-se do resultado adverso. Esse padrão de pensamento acerca dos riscos, recompensas assimétricos surgiu repetidas vezes em minhas entrevistas com investidores famosos. Considere o exemplo de Carl Icahn, cujo patrimônio líquido está estimado em $17 bilhões, e que foi apelidado de mestre do universo na capa da revista Time. Trata-se de uma pessoa cuja taxa de retorno composta desde 1968 foi de 31%. Melhor ainda do que os 20% de Warren Buffett. Carl fez fortuna realizando consideráveis investimentos em empresas mal administradas e, em seguida, ameaçando assumir seu controle, a menos que a gerência concordasse em melhorar sua conduta. Talvez isso nos faça lembrar do jogo mais arriscado do mundo, o pôquer de alto risco, com bilhões em disputa. Mas Carl nunca perdeu as chances de vista. Parecia que estávamos arriscando muito dinheiro, mas não estávamos, me disse ele. Tudo é risco e recompensa. Mas é preciso entender o que é o risco, e entender também o que é a recompensa. A maioria das pessoas via muito mais riscos do que eu, mas a matemática não mente, e elas simplesmente não entendiam isso. Você está começando a identificar um padrão aqui. Esses 3 multibilionários, Paul Tudor Jones, Richard Branson e Carl Icahn, têm abordagens inteiramente diferentes para ganhar dinheiro. No entanto, todos os 3 compartilham a mesma obsessão: reduzir os riscos e, ao mesmo tempo, maximizar os retornos. Agora, me perdoe se eu estiver errado, mas acho que você não está pretendendo abrir uma nova companhia aérea nem se lançar na agressiva aquisição de uma empresa. Como, então, aplicar esse padrão de raciocínio em sua própria vida financeira? Uma maneira de usufruir dos riscos, recompensas assimétricos é investir em ativos subavaliados durante períodos de pessimismo e retração. Como você vai aprender no próximo capítulo, os ajustes e os mercados em baixa podem estar entre os melhores presentes financeiros de sua vida. Pense novamente na crise financeira de 2008 a 2009. Na época, parecia que vivíamos o inferno sobre a terra. Mas, se você mantivesse a mentalidade certa e os olhos bem abertos, as oportunidades seriam fabulosas. Era impossível dar um passo sem esbarrar em uma pechincha. Quando o mercado atingiu o fundo do poço, em março de 2009, o futuro parecia tão desolador para a maioria dos investidores que ações de empresas de primeira linha podiam ser adquiridas avidamente por centavos de dólar. O Citigroup, por exemplo, caiu para 97 centavos por ação,
quando comparado a um pico de US$ 57. Ter uma parte da empresa saía literalmente mais barato do que efetuar uma retirada de dinheiro em um caixa eletrônico. Mas a ressalva é esta: o inverno é sempre seguido pela primavera, e, às vezes, as estações mudam muito mais rapidamente do que você possa imaginar. Em 5 meses, aquela ação de 97 centavos chegou a US$ 5, propiciando aos investidores um retorno de 500%. É por isso que os investidores em valor, como Warren Buffett, se deliciam durante os mercados em baixa. A instabilidade permite que eles invistam em ações que caíram a preços tão baixos que os riscos passam a ser limitados e as recompensas se tornam excepcionais. Buffett fez exatamente isso no M de 2008, investindo em gigantes caídos, como a Goldman Sachs e a General Electric, que estavam sendo comercializadas por valores bastante vantajosos. Melhor ainda, ele estruturou esses investimentos de modo a reduzir ainda mais seus riscos. Investiu, por exemplo, os $5 bilhões em uma classe especial de ações preferenciais da Goldman Sachs, o que lhe garantia um dividendo de 10% ao ano enquanto aguardava a recuperação do preço das ações. A maioria das pessoas fica tão assustada durante as crises que vê apenas o lado negativo. Mas Buffett se certificou de que era praticamente impossível perder. Em outras palavras, tudo se resume a uma relação de riscos, recompensas assimétricos. Eis aqui um exemplo de meus investimentos pessoais. Uma janela de oportunidade se abriu para mim nos anos que se seguiram à crise financeira de 2008 a 2009, quando os bancos decidiram implementar, pela primeira vez em muitos anos, algumas das mais rigorosas exigências para a concessão de empréstimos. Na época, muitas pessoas tinham um grande valor patrimonial investido em suas casas, mas nenhuma possibilidade de acessar os fundos. Um refinanciamento, ou RI, estava fora de questão. Elas procuravam uma maneira de acessar os fundos de curto prazo, normalmente, de 1 a 2 anos, ou menos, e estavam dispostas a oferecer suas casas como garantia. Resumindo, eu lhes emprestei os fundos de que precisavam e me tornei o que se costuma chamar de o primeiro contrato do CIAR de suas casas. Naquele ano de 2009, minha equipe foi procurada pelo proprietário de uma casa avaliada em $2 milhões, sendo que o imóvel estava livre e desimpedido de quaisquer ônus ou restrições legais. Ele solicitava um empréstimo de $1 milhão, 50% do valor de avaliação do imóvel naquele momento, e estava disposto a pagar juros de 10% durante 12 meses. Nada mal em um mundo onde eu poderia investir em uma nota do Tesouro de 10 anos e ganhar apenas 1,8% ao ano. Levando em conta que o Federal Reserve já começara a elevar as taxas, isso pressionaria para baixo os preços dos títulos, de modo que meu retorno líquido poderia ser ainda menor, a menos que eu estivesse disposto a preservá-los até seu vencimento. Mas qual seria a minha desvantagem se eu investisse no contrato do CIAR? Se o mutuário caísse inadimplente, o mercado imobiliário precisaria sofrer um colapso superior a 50% para que eu não recuperasse meu dinheiro. Nem mesmo na pior desaceleração imobiliária que testemunhamos em mais de meio século, 2008, essa comunidade específica observou reduções de preços maiores do que 35%. Portanto, dentro do curto horizonte de um ano, isso atenderia ao primeiro de meus critérios: aumentar minhas chances de não perder dinheiro. Além disso, analisemos os riscos, recompensas assimétricos. Havia pouco risco de perder dinheiro, pois o mercado imobiliário poderia cair 50% e ainda assim eu seria capaz de me manter no limiar da rentabilidade, e um retorno anual de 10% me proporcionaria recompensas razoáveis em um ambiente de retornos limitados. Com base nesses fatores, eu me convenci de que esse investimento oferecia um excelente equilíbrio entre risco e recompensa. Mas você não precisa ter $1 milhão para fazer investimentos como esse. Vários mutuários também estavam solicitando empréstimos entre os $25 mil e os $50 mil. Meu argumento aqui, porém, não é defender a busca desenfreada de primeiros contratos do CIAR. Existem outros riscos associados a esses tipos de investimentos.
E é importante entendê-los. O fato é que sempre existirão oportunidades diferentes, dependendo do clima econômico ou do comportamento do mercado. Princípio básico 3. Eficiência tributária. Como já discutimos, se você não tiver cuidado, os impostos podem eliminar facilmente 30% ou mais de seus retornos sobre os investimentos. No entanto, as empresas de fundos mútuos gostam de divulgar seus retornos pré-tributários, ocultando a realidade de que existe apenas um número verdadeiramente importante: o montante líquido que você, de fato, vai conseguir manter. Quando as pessoas se felicitam por seus retornos sobre os investimentos sem levar em conta o impacto dos impostos, muito menos das taxas, o que elas realmente estão demonstrando é uma vocação para o auto-engano. É meio como dizer: eu estava indo tão bem na minha dieta hoje, esquecendo-se, convenientemente, de que você acabou de devorar 2 donuts, uma porção dupla de fritas e um sundae com calda quente. Na área de investimentos, o auto-engano é um hábito caro. Por isso, vamos retirar a venda dos olhos e encarar a verdade nua e crua. Se você tiver uma renda alta, provavelmente deve estar pagando um imposto de renda ordinário de 50%, entre tributos federais e estaduais. Se você vender um investimento que tenha permanecido com você por menos de um ano, seus ganhos serão tributados segundo a mesma e elevada alíquota que incide sobre sua renda ordinária. Pesado, não é? Em contrapartida, se você mantiver a maioria dos investimentos por um ano ou mais, vai pagar o imposto sobre os ganhos de capital de longo prazo quando a venda for efetuada. A alíquota atual é de 20%. Bem menor que a alíquota paga sobre sua renda ordinária. Se você usar minimamente a inteligência em relação ao período de manutenção, vai economizar até 30% em impostos. Porém, se você ignorar o impacto dos impostos, vai pagar caro. Digamos que você possui um fundo mútuo que rende 8% ao ano. Depois de deduzir taxas de cerca de 2% ao ano, você vai ficar com 6%. Se o fundo tiver um volume de negociação intenso, como costuma acontecer com a maioria dos fundos, todos aqueles ganhos de curto prazo serão tributados segundo seu imposto de renda ordinário 2. Então, se você tiver uma renda elevada em um estado como a Califórnia ou Nova York, seu retorno anual de 6% acaba de ser reduzido à metade, para um mísero retorno pós-impostos de 3%. A essa taxa, seu dinheiro só vai ser duplicado a cada 24 anos. Mas você também precisa levar em consideração o efeito da inação. Se ela for de 2% ao ano, seu retorno real acaba de cair de 3% para 1%. A essa taxa, é provável que você se aposente aos 120 anos de idade. Tenho dinheiro suficiente para me aposentar e viver confortavelmente pelo resto da vida. O problema é que eu preciso morrer na semana que vem. Anônimo. Você consegue perceber agora por que é tão importante investir tendo em mente a essência tributária? Acredite em mim, todos os bilionários que conheci têm uma característica em comum. Eles e seus consultores são realmente inteligentes nesse tema dos impostos. Eles sabem que não é o que eles ganham que conta, é o que eles guardam. Esse é o dinheiro real, que eles podem gastar, reinvestir ou distribuir para melhorar a vida dos outros. Caso você esteja se questionando, não há nada de sórdido ou imoral em administrar suas finanças de forma a reduzir legalmente sua carga tributária. A autoridade mais frequentemente citada por juristas e a Suprema Corte dos Estados Unidos em relação a esse assunto é o juiz Billings Learned, do Tribunal Federal de Apelações. Em 1934, ele afirmou: qualquer pessoa pode organizar seus negócios para que seus impostos sejam tão baixos quanto possível. Ponto. Ninguém tem o dever público de pagar mais do que a lei exige. Quando conheci Davi Swensen, ele ressaltou que uma de suas maiores vantagens ao investir dinheiro em Yale é que se trata de uma instituição sem NIS lucrativos e, portanto, isenta de impostos. Mas o que o resto de nós deveria fazer? Primeiro, manter distância dos fundos ativamente gerenciados, especialmente aqueles com alto volume de negócios. Como Davi me disse, um benefício dos fundos de índice é que eles reduzem as negociações ao mínimo,
o que significa que seus impostos serão menores. Isso é um grande feito. Um dos problemas mais graves na indústria de fundos mútuos, que está repleta de problemas graves, é que quase todos os gestores desse setor se comportam como se os impostos não tivessem importância. Mas os impostos são importantes. Os impostos são muito importantes. Enquanto ele falava, eu podia sentir sua profunda inquietação, sua determinação em ajudar as pessoas a entender o significado do que ele dizia. O enorme impacto dos impostos sobre seus retornos remete à importância de aproveitar todas as oportunidades possíveis de investimento com benefícios CAL. Enfatizou Davi. Você deve maximizar suas contribuições se tiver um 401k, ou um 403b no caso de trabalhar para uma organização sem NES lucrativos. Você deve aproveitar todas as oportunidades de investir usando o recurso do diferimento de impostos. Parece tão óbvio, não é? Todos nós sabemos que veículos com benefícios CAIS, como 401ks, ROTIRAS, IRAs tradicionais, seguros de vida de colocação privada, ou, na sigla em inglês, PPLI, o RO dos ricos, e planos 529, para poupança destinada ao ensino superior, podem ajudar a alcançar nossos objetivos mais rapidamente. Provavelmente você já está tirando proveito de algumas dessas oportunidades. Mas, se não estiver maximizando suas contribuições, agora é a hora de fazê-lo. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, ele é abordado detalhadamente no capítulo 5.5 de Dinheiro. Domine esse jogo. Os segredos dos bilionários. Esses você também pode usar. Lembre-se, um problema que você vai encontrar se estiver utilizando os serviços de um corretor é que ele não é um profissional tributário, portanto não está legalmente autorizado a lhe prestar consultoria sobre impostos. E a maioria dos consultores de investimento registrados também não possui um especialista em impostos em sua equipe para orientá-lo nessa área. É por isso que, idealmente, você vai desejar se associar a uma empresa que conte com KIPAS na equipe, pois ela vai se encarregar de dar a devida importância à ciência tributária. Coloquei em prática o que Davi me ensinou. Essa forma de pensar, sensível aos impostos, permeia minha abordagem de investimentos. Logicamente, não começo com os impostos. Isso seria um grave erro. Sempre começo concentrado em não perder dinheiro e em obter recompensas assimétricos. Então, antes de fazer qualquer investimento, faço questão de perguntar, qual será a ciência tributária disso? Existe alguma maneira de aumentar a ciência tributária? Um dos motivos dessa obsessão é que passei grande parte da vida morando na Califórnia, onde, após a incidência dos impostos, conseguia guardar apenas 38 centavos de cada dólar que ganhava. Quando você é tributado de forma tão pesada, isso sensibiliza muito rapidamente. Aprendi a me concentrar apenas no que sobraria após pagar o que devia ao tio Sam. Sempre que alguém comenta sobre uma oportunidade financeira que parece oferecer retornos tentadores, minha reação é sempre a mesma: é um retorno líquido. Na maioria das vezes, a pessoa responde: não, é bruto. Mas o valor pré-tributário é falso, enquanto o valor líquido não mente. Sua meta, e a minha, é maximizar sempre o valor líquido. Vou lhe dar um exemplo específico: a Creative Planning, onde presto serviço como coordenador de psicologia do investidor, pode recomendar sociedades em comandita por ações, MLPs, na sigla em inglês, em certos portfólios de clientes, quando apropriado. Como aprendi desde o início, essas sociedades publicamente negociadas constituem uma maneira simples de investir em infraestrutura energética, como gasodutos para petróleo, gasolina e gás natural. Liguei para meu amigo T. Bone Pickens, que acumulou bilhões no negócio de petróleo, e perguntei: o que você acha das MLPs neste exato momento? Ele explicou que o preço das MLPs havia desabado devido a uma queda nos preços da energia. De fato, de 2014 até o início de 2016,
o preço do petróleo caiu mais de 70%. Muitos investidores assumiram que essa redução de preço significaria uma péssima notícia para as MLPs, já que elas fornecem infraestrutura para os clientes do setor energético. Mas as MLPs, pelo menos as melhores delas, estão muito mais bem protegidas do que parece. Isso acontece porque, normalmente, seus clientes assinam contratos de longo prazo com taxas chás, obtendo, como contrapartida, o direito de usar essa infraestrutura. Isso propicia um fluxo de renda estável ano após ano, permitindo que as MLPs distribuam generosas receitas de royalties para seus sócios. Como Boni explicou, quando você investe em uma MLP, na verdade não está apostando nos preços do petróleo e do gás. Como proprietário de um gasoduto, você funciona mais como um cobrador de pedágio. Independentemente do que acontecer com os preços do petróleo ou do gás, a energia vai continuar a ser transportada por todo o país, porque ela é a força vital da economia nacional. E, como proprietário da MLP, você vai continuar a recolher seus pedágios, como um relógio. Enquanto isso, o fato de o preço das MLPs ter despencado foi, na realidade, uma boa notícia para os investidores. Por quê? Porque houve uma reação extremada queda no preço da energia. A maioria dos investidores ficou tão assustada que o investimento pôde ser realizado sob uma avaliação historicamente baixa. Até mesmo algumas das MLPs de altíssima qualidade viram seus preços caírem 50%. Mas a estação de pedágio continuou funcionando plenamente. Uma MLP comercializada anteriormente por $100 pagava uma receita anual de royalties de $5 por ação, isto é, 5% de renda por ano sobre o investimento. Quando o preço caiu para $50, a MLP continuou apresentando uma renda de $5 por ação. Mas isso, agora, equivalia a um rendimento anual de 10%. Talvez a notícia não pareça tão boa. Porém, nesta era de taxas de juros baixíssimas, é muito melhor do que os títulos que rendem 2% ou menos. E o melhor de tudo, você ainda terá assegurado todas as vantagens se o preço da MLP tiver se recuperado. Portanto, vamos fazer uma pausa e verificar como as MLPs se comportaram em relação aos critérios de nossos 4 princípios básicos. 1. Não perca. Os preços da energia das MLPs já haviam caído tanto que era improvável que caíssem ainda mais significativamente. Especialistas como o Oráculo do Petróleo T. Boni Pickens também sinalizaram que a produção de energia encolhera drasticamente pelo fato de os preços terem desabado. Isso significava que os estoques estavam diminuindo, e, mesmo com uma demanda menor, os preços acabariam tendo de aumentar. Com tudo isso ao seu lado, as chances de perder dinheiro estavam consideravelmente reduzidas. 2. Riscos, recompensas assimétricos. Como dissemos, havia um baixíssimo risco de perda, mas havia uma alta probabilidade de que os preços da energia acabassem se recuperando e de que as MLPs voltassem a ser favoráveis. Enquanto isso, você estaria recebendo 10% ao ano como rendimento anual. Acredite, adoro aguardar sentado e recolher meus pedágios. 3. E ciência tributária. Eis aqui a melhor parte. O governo dos Estados Unidos precisa promover a produção e a distribuição de energia doméstica. Por isso deu às MLPs um tratamento fiscal preferencial. Como resultado, a maior parte da renda que você recebe é compensada pela amortização, o que significa que cerca de 80% de sua renda é isenta de impostos. Então, se você obtiver um retorno de 10%, vai estar perfazendo um total líquido de 8% ao ano. Muito bom, não é? Em contrapartida, se você não tivesse esse tratamento fiscal preferencial, a renda paga dentro do ano seria tributada segundo sua alíquota de imposto de renda ordinário. Uma pessoa com renda elevada que paga 50% em impostos receberia apenas 5% líquidos. Em outras palavras, ao usar a ciência tributária de uma MLP, você obtém um rendimento líquido de 8%, em vez de 5%. A diferença, 60% a mais de dinheiro no seu bolso. Esse é o poder da ciência tributária. Como Peter explica no próximo capítulo,
As MLPs não são adequadas para todos. E tampouco estamos recomendando especificamente que você as utilize. O que procuro ilustrar aqui é o princípio mais abrangente. Ao focar nos retornos pós-impostos, você pode acelerar sua trajetória até a liberdade financeira. Aliás, vale a pena ressaltar que quase sempre existe uma classe de ativos, um país ou um mercado que está sendo massacrado, apresentando-lhe oportunidades igualmente sedutoras para os riscos, recompensas assimétricos. Finalmente, vale reforçar que usar a inteligência em relação a seus impostos também o ajuda a ter um maior impacto no mundo. Em vez de deixar o governo decidir como gastar seu dinheiro, você decide por si mesmo. Minha vida é infinitamente mais rica, pois consigo apoiar causas que me empolgam e me inspiram. Já consegui fornecer 250 mil refeições gratuitas até agora. E estou perseguindo a meta de 1 bilhão de refeições por intermédio de uma iniciativa conjunta com a Feeding America. Também estou fornecendo água potável a 250 mil pessoas todos os dias na Índia. E estou ajudando a salvar mais de 1.000 crianças da escravidão sexual por meio de uma parceria com a Operation Underground Railway 3. Essas são apenas algumas das dádivas que posso compartilhar como resultado da ciência tributária obtida em meus investimentos. Princípio básico 4. Diversificação. O quarto e último dos 4 princípios básicos é, talvez, o mais óbvio e fundamental de todos. A diversificação, essencialmente, é o que quase todo mundo já sabe. Não coloque todos os ovos em uma única cesta. Mas há uma diferença entre saber o que fazer e, de fato, fazer o que você sabe. Como o professor de Princeton Burton Malkiel me disse, existem 4 maneiras importantes de diversificar com eficácia. 1. Diversificar em diferentes classes de ativos. Evite colocar todo o seu dinheiro em imóveis, ações, títulos ou qualquer classe de investimento única. 2. Diversificar dentro das classes de ativos. Não coloque todo o seu dinheiro em uma ação favorita, como a Apple, ou em uma única MLP, ou em apenas um imóvel à beira-mar que poderia ser destruído em uma tempestade. 3. Diversificar em mercados, países e moedas ao redor do mundo. Vivemos em uma economia global. Portanto, não cometa o erro de investir exclusivamente em seu próprio país. 4. Diversificar ao longo do tempo. Você nunca vai saber qual é o momento certo para comprar qualquer coisa. Mas, se continuar aumentando seus investimentos de forma sistemática ao longo dos meses e anos, em outras palavras, pela média do custo do dólar, vai reduzir seus riscos e aumentar seus retornos no decorrer do tempo. Todo investidor famoso que já entrevistei se mostrou obcecado com a questão de como realizar uma melhor diversificação para maximizar os retornos e minimizar os riscos. Paul Tudor Jones me disse, acho que a coisa mais importante que você pode fazer é diversificar seu portfólio. Essa mensagem encontrou eco em minhas entrevistas com Jack Bogle, Warren Buffett, Howard Marks, David Swensen, Marie Callaghan II, J. Morgan, e inúmeros outros. O princípio em si pode ser simples, mas implementá-lo é outra coisa. Exige-se um verdadeiro domínio da matéria. Esse é um assunto tão importante que grande parte do próximo capítulo é dedicada a isso. Meu parceiro Peter Mallouk, que orientou seus clientes durante a assustadora crise de 2008 a 2009, vai explicar como se faz para construir uma alocação de ativos personalizada, diversificando entre diferentes tipos de investimentos, como ações, títulos, imóveis e alternativas. Sua missão: ajudá-lo a montar um portfólio que lhe permita prosperar em qualquer ambiente. Talvez isso soe como uma grande promessa, mas a diversificação cumpre seu papel até mesmo nas piores estações. Entre 2000 e o M de 2009. Os investidores norte-americanos vivenciaram o que ficaria conhecido como a década perdida, pois o S&P 500 ficou essencialmente estável, apesar das grandes oscilações sofridas. Os investidores inteligentes, contudo, são capazes de enxergar além das ações mais importantes dos Estados Unidos. Burt Malkiel publicou um artigo no Wall Street Journal intitulado Comprar e Manter Ainda é uma Estratégia Vencedora. Nesse artigo, ele explicou que,
Se você tivesse optado pela diversificação dentro de uma cesta de fundos de índice, incluindo ações dos Estados Unidos, ações estrangeiras e ações, títulos imóveis de mercados emergentes, entre o início de 2000 e o M de 2009, um investimento inicial de US$ 100.000 teria aumentado para US$ 191.859. Isso significa um retorno anual médio de 6,7% durante a década perdida. Uma das razões pelas quais a diversificação é tão decisiva é que ela nos protege de uma tendência humana natural a nos achar em tudo o que achamos que conhecemos. Quando uma pessoa se sente confortável com a ideia de que determinada abordagem funciona, ou de que ela compreende bem é tentador limitar-se àquela única habilidade. Como resultado, muitas pessoas acabam investindo pesadamente em uma área específica. Elas podem apostar tudo em imóveis, por exemplo, porque cresceram vendo isso funcionar como mágica em suas famílias, ou podem especular com ouro, ou podem apostar de forma agressiva em um setor aquecido, como as ações de tecnologia. O problema é que tudo é cíclico, e o que está aquecido agora pode, de repente, esfriar. Como me alertou Ray Dalio, é quase certo que, independentemente de onde você decida colocar seu dinheiro, classe de ativos, vai chegar o dia em que você perderá de 50% a 70%. Você consegue se imaginar tendo a maior parte ou a totalidade de seu dinheiro investido naquela única área e se apavorar ao ver tudo sendo consumido pelas chamas. A diversificação é sua apólice de seguro contra esse pesadelo. Ela diminui seu risco e aumenta seu retorno, mas não representa um custo extra. Uma combinação vitoriosa, não é mesmo? Logicamente, existem muitas maneiras diferentes de diversificar. Discuto isso em detalhes em Dinheiro. Domine esse jogo, esclarecendo as exatas alocações de ativos recomendadas por Ray e outros gurus financeiros, como Jack Bogle e Davi Swensen. Davi, por exemplo, me revelou como os investidores individuais podem diversificar, adquirindo fundos de índice de baixo custo que investem em 6 classes de ativos realmente importantes: ações norte-americanas, ações internacionais, ações de mercados emergentes, fundos de investimentos imobiliários REITs, na sigla em inglês, obrigações do Tesouro dos Estados Unidos de longo prazo e obrigações do Tesouro protegidas contra a inação, TIPS, na sigla em inglês. Ele compartilhou, inclusive, as porcentagens precisas que ele recomendaria alocar em cada uma dessas classes. Quanto a Ray Dalio, sua abordagem única para a diversificação realiza um extraordinário trabalho de amortecimento do risco. Na Conferência de Investidores Robinhood, no M de 2016, tive o privilégio de me pronunciar logo após meu querido amigo Ray. Os melhores investidores do ramo ouviam atentamente, enquanto ele revelava um dos grandes segredos de sua abordagem. O santo grau dos investimentos é ter 15 ou mais apostas boas e independentes entre si. Elas não precisam ser excelentes. Em outras palavras, tudo se resume a possuir um conjunto de ativos atraentes que não se movam em bloco. É assim que se garante a sobrevivência e o sucesso. No caso dele, isso inclui investimentos em ações, títulos, ouro, mercadorias, imóveis e demais alternativas. Ray enfatizou que, ao possuir 15 investimentos independentes entre si, é possível reduzir seu risco total em cerca de 80% e aumentar a proporção retorno-risco por um fator de 5. Logo, seu retorno será 5 vezes maior diante da redução daquele risco. Não estou sugerindo que exista uma abordagem perfeita e única, que você devesse necessariamente seguir. O que realmente quero deixar claro é que todos os melhores investidores consideram a diversificação como um componente central do sucesso financeiro em longo prazo. Se você seguir o exemplo e diversificar amplamente, vai estar preparado para qualquer coisa, libertando-se para enfrentar o futuro com confiança e tranquilidade. Pronto para fazer barulho. A esta altura, você já avançou bastante no jogo. Você pertence a uma pequena elite que compreende esses 4 importantíssimos princípios, usados pelos melhores investidores para orientar suas decisões de investimento. Se você os colocar em prática,
suas chances de sucesso nos investimentos vão aumentar exponencialmente. No próximo capítulo, vamos nos aprofundar nos pormenores da alocação de ativos. Peter Mallouk vai explicar os benefícios de adotar uma abordagem personalizada e adaptada às suas necessidades e circunstâncias específicas. Com sua orientação especializada, você vai aprender a montar um portfólio diversificado que lhe permitirá enfrentar qualquer tempestade. Lembre-se, todos sabemos que o inverno está chegando. Todos sabemos que os mercados em baixa ocorrem regularmente. A maioria dos investidores vive com medo deles. Mas você está prestes a descobrir como transformar o inverno na melhor estação de todas. Uma estação para ser desfrutada. Então venha comigo, intrépido guerreiro. É hora de pegar nossas armas e matar a fera. Notas: 1. De acordo com Kiplinger's Personal Finance. 2. De acordo com William Harding, analista da Morningstar, o índice médio de volume de negócios nos fundos gerenciados de ações nacionais é de 130%. 3. A Operation Underground Railroad, OUR, reúne especialistas mundiais em operações de remoção e ações contra o tráfico de crianças, com o objetivo de acabar com a escravidão infantil. Sua equipe é composta por ex-agentes da CIA, Navy SEAS Special Ops que lideram esforços coordenados de identificação e remoção.